A Comissão de Valores Mobiliários abriu 2 processos ligados à renúncia de José Mauro Coelho da presidência da Petrobras, um assunto que tomou conta de toda a imprensa nesse começo de semana. Esse primeiro processo investiga se houve vazamento antecipado da saída desse executivo, do José Mauro Coelho. E o segundo processo analisa uma movimentação suspeita envolvendo as ações da estatal. A nova troca de presidente, pelo menos, deve resolver a principal questão que motivou essa decisão. A revisão da política de preços praticada pela companhia, pelo menos, essa questão pode ser sanada, resolvida? Viga. Essa é a expectativa, viu, Lívia? Boa noite para você agora, para o nosso ouvinte, espectador internauta da Jovem Pan. É quase que protocolar, né, quando há uma mudança em uma grande companhia. E ainda mais uma companhia com repercussão como tem a Petrobras, com o peso que tem os papéis da empresa na Bolsa de Valores, a CVM abrir inquéritos e investigações para saber se foi tudo dentro dos conformes. Desde a semana passada, a pressão era muito grande em cima do ainda então, presidente da Petrobras, José Mauro Coelho. Ao longo do final de semana começaram a brotar e emergir especulações da possível renúncia, o que acabou sendo consumado na manhã desta segunda-feira. Renunciou ao cargo de presidente, de CEO da Petrobras e de conselheiro da Petrobras. Agora, isso, de alguma forma, viu, minha cara Lívia, abre espaço, cria uma espécie de atalho para a chegada do secretário de Desburocratização do Ministério da Economia, Caio Paes de Andrade. Lembrando que o Caio foi indicado no mês passado, o nome dele ainda estava passando pelos ritos internos de compliance e governança da Petrobras, mas com a renúncia do presidente José Mauro Coelho, entende-se, segundo as fontes da Jovem Pan, que o Caio, ao se passar por esses filtros internos da Petrobras, poderia ser indicado conselheiro interino da empresa e, posteriormente, automaticamente, presidente da Estatal Brasileira de Petróleo. Alguns especialistas em direito aí nessa área de corporações, de empresas, entendem que, na verdade, Caio Paes de Andrade só poderia assumir a condição de presidente caso o nome dele seja aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária. Mas as fontes da Jovem Pan dizem que esse atalho já foi criado no passado recente com Ivan Monteiro, que renunciou à condição de presidente da Petrobras, e o então economista Roberto Castelo Branco foi, à época, indicado como conselheiro e, posteriormente, CEO da maior estatal brasileira da Petrobras. Eu conversei com especialistas no mercado, viu, Lívia, qual o futuro dessa política de preços da Petrobras, que vem sendo muito contestada pelo Palácio do Planalto e desde a semana passada pela classe política, por presidente do Congresso Nacional e por ministros de Estado. O ex-presidente da EPE, a empresa de pesquisa energética, Maurício Tolmasquim, acha que, na verdade, o governo está criando uma cortina de fumaça com mais uma troca no comando da Petrobras, porque, na verdade, teme que essas sucessivas altas nos preços dos combustíveis acabem por afetar a campanha eleitoral do presidente Jair Bolsonaro. Vamos ouvi-lo aqui na Jovem Pan. Uma solução para essa situação seria uma mudança da política de preços. Contudo, isso, sem dúvida, seria muito mal recebido pelo mercado. Assim, o governo tenta passar para a população a ideia de que os altos preços dos combustíveis são resultados da ação de uma empresa inescrupulosa que só busca o lucro, quando, na realidade, apenas ele, governo, poderia alterar essa política. Esse, então, Maurício Tolmasquim, o diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, o CEB, o Pedro Rodrigues, acha que a política de paridade de preços que segue em vigor precisa ser modificada, até porque, até o momento, o Brasil ainda é importador de derivados de petróleo, diesel e também de gasolina. Então, segundo o Pedro Rodrigues, não adianta trocar nomes. É preciso pensar em, primeiro, na autossuficiência dos derivados de petróleo para, mais à frente, se pensar na possibilidade de alteração nessa política de paridade de preço. Vamos ouvi-lo. Trocar o presidente da Petrobras não é o caminho, né? O presidente, ele simplesmente segue a política de preços que a empresa tem.
Então, se o presidente for o José Mauro, o próximo presidente ou o presidente do passado, a política permanece a mesma, né? O Brasil é um país que importa derivados de petróleo. Logo, a gente precisa ter essa paridade com o mercado internacional. Então, acho que a troca de presidente é mais uma tentativa de dar uma resposta política, que alguma coisa está sendo feita na companhia para tentar responder, né, à nossa sociedade esses aumentos de preço que a gente vem tendo no decorrer desse ano. O economista Aurélio Valporto, que é presidente de uma associação que representa acionistas minoritários de companhias de capital aberto, conversou com a Jovem Pan sobre a política de preços. Ele acha que ela está desequilibrada, está descompensada e que, nesse momento, o governo precisa pensar em mudar o que se chama de PPI. E como fazer essa mudança? Primeiramente, adotando novos critérios. Exportando, por exemplo, taxando exportações, melhor dizendo, e mais do que isso, aumentando as importações de derivados de petróleo para abastecer o mercado interno e diluindo nos elevados e recordes, né, lucros da estatal brasileira de petróleo. Vamos ouvir o que disse Aurélio Valporto. Preciso compreender que aqueles que estão na direção da Petrobras possuem dever de fidúcia legalmente definido para com os acionistas e para com a empresa. Então, eles naturalmente buscam o maior lucro possível e fazem isso alinhando a sua política de preços com aquela praticada por um cartel internacional, a OPEP. Cabe à União, então, como agente regulador e com a força que a Constituição dá e com as leis, as demais leis ordinárias, inclusive a lei que criou a ANP, regular os preços praticados pela Petrobras. Enquanto isso, enquanto Caio Paz de Andrade efetivamente não é aprovado e indicado para ser conselheiro e futuro presidente da Petrobras, interinamente, quem assume a função de CEO da empresa é Fernando Borges, atual diretor de exploração e produção da estatal brasileira de petróleo. Lívia. Obrigada pelas informações. Rodrigo Viga, bom trabalho para você. Boa noite. Vamos então ouvir o Roberto Mota a respeito dessas informações que o Viga trouxe. Mota, segundo boa parte do mercado, como ele mostrou, há sim uma expectativa de que haja uma certa mudança nessa política de preços com a troca de comando. Mas eu quero te ouvir se você está do lado daqueles que pensam que essas mudanças que foram apontadas pelo presidente Jair Bolsonaro são mais uma cortina de fumaça para encobrir a crise, ou o novo indicado do presidente, Caio Paz, realmente vai trazer uma mudança significativa nessa política de preços? Lívia, eu não acho que se trata de uma cortina de fumaça, eu acho que se trata de uma situação muito complexa, como o Rodrigo já mencionou. Nós estamos no meio de uma crise com aumentos extraordinários dos combustíveis no mundo inteiro, motivados pela guerra da Ucrânia. Ao mesmo tempo, esses aumentos se juntam a uma inflação que veio do fique em casa da pandemia. Para complicar, a gente está no ano eleitoral. Isso tudo faz uma mistura muito complicada. E aí o governo federal vem tentando algumas formas de abordar essa crise. Não se trata de achar uma solução, uma bala de prata. Não existe nada que feito hoje, amanhã vai reduzir os aumentos de combustíveis e acabar com a crise. Mas há sim formas de tentar minorar o impacto. E uma delas é estudar o que pode ser feito em relação à política de preços. Como muita gente já falou, não é uma questão simples, porque a Petrobras, ao mesmo tempo que é uma empresa estatal, ela deve satisfação aos seus acionistas. O importante é que haja entendimento, diálogo, e parece que era isso que estava faltando entre a direção anterior da Petrobras e o Legislativo e o Executivo. Havendo diálogo, pelo menos pode acontecer a busca de algum caminho para minorar a situação. Agora, Miguel Daúde, muito se fala do efeito político dessa troca, né? Da possibilidade de que essa mudança ou essas mudanças recentes que tivemos no comando da Petrobras tenham relação com eleições, tenham relação com a política. Você imagina que isso tenha impacto junto ao eleitorado, Daúde, ou acaba sendo uma discussão que fica muito distante da vida do brasileiro comum, do eleitor que vai às urnas em outubro, ele acaba não levando muito isso em consideração? Qual a sua avaliação, Daúde? Sim, o eleitor pouco vai entender essa discussão, né? Essa discussão é uma discussão que não atinge todos os eleitores. O que atinge, evidentemente, os eleitores é o preço dos combustíveis.
Agora, Brau, eu só queria fazer uma colocação que eu acho que é muito importante. Quando essa decisão de paridade de preço foi implantada lá em 2016, né, nós vivíamos um cenário diferente, né? Hoje, falta diesel, falta gasolina, por quê? Porque lá não se investia mais em volumes altíssimos em refinarias, porque o petróleo estava com os dias contados. O próprio Paulo Guedes disse, gente, precisamos tirar o petróleo do pré-sal, porque daqui 30 anos não vai valer mais nada, né? Então, nós tínhamos um cenário que nós víamos de uma administração de corrupção na Petrobras, que acabaram com a Petrobras. A Dilma usou a Petrobras como instrumento de política econômica, como instrumento de política monetária para segurar os preços. Então, esses dois fatores acabaram levando a Petrobras para um cenário ruim. Agora, ninguém imaginava lá, quando foi estabelecido esse programa de paridade de preço internacional, de que nós pudéssemos ter uma pandemia e uma guerra. Então, o cenário hoje, ele tem que considerar que a nossa população, o Brasil, não suporta, né, você trazer para cá o preço internacional, uma vez que o custo do petróleo para você tirar e refinar é de $25. O lucro da Petrobras está entre os $25 e os 120, os $110 que ela pratica. Então, isso tem que ser revisto, nem que seja por uma questão temporária. Então, esse novo presidente da Petrobras, ele deve entender esse motivo e achar alguma forma de segurar o preço. Agora, nós vamos aumentar a tributação da Petrobras. Espera aí, você vai levar 90 dias para poder implantar. Imposto só o ano que vem. E, vou tributar a exportação. Tá bom, você encarece, você acaba deflagrando na cadeia uma situação muito ruim. Então, acho que tem que conversar com o novo presidente da Petrobras e mostrar, a situação lá era uma, hoje é outra. Então, nós temos que adaptar essa política a uma nova realidade. Agora, tem lei das estatais, tem uma série de coisas, tudo isso tem que se fazer uma abordagem política coerente, né, para que nós possamos segurar esse preço.